Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade às nossas aulas remotas com a turma do sétimo ano, nós vamos ver hoje em nossa aula a reta e o módulo dos números inteiros. É de suma importância que a gente consiga entender a nossa reta numérica. Em nossa reta numérica dos números inteiros, lá estarão quem? Os números positivos, os números negativos e aquele número que ele não é nem positivo e nem negativo. Já falei em nossas aulas anteriores. Esse número é quem? É o zero, certo? E eu chamo ele de origem. Então, toda vez que eu falar em origem na minha reta numérica, vocês vão ter que lembrar que é quem? Que é o zero. E esse zero, ele não é nem positivo e ele não é nem negativo. Ele é neutro. Tá? Então não se esqueçam dessa informação, que ela é muito importante. Se eu falar em reta numérica, se eu falar em origem, estou me referindo a quem? Ao zero. E ele não tem nem sinal de positivo e nem sinal de negativo. Da nossa origem, ou seja, do nosso número zero para a direita, estão os números inteiros positivos, que são ele, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Então, não aparece o sinal aqui, mas aqui é mais 1, mais 2, mais 3. O sinal de mais não é necessário aparecer. Quando não aparece, já subtende-se que temos o sinal de mais, o sinal positivo. Então, do zero para a minha direita, esses números eles tendem a crescer, eles tendem a aumentar. O 2 ele é maior que 1, o 3 ele é maior que o 2, o 4 ele é maior que o 3 e assim por diante. Então, compreendem isso. Da origem para a minha direita, quanto mais para a direita for meu número, maior esse número é. Já da minha origem para a esquerda, tá? Da minha origem para a minha esquerda estão os números inteiros negativos, ok? Então, quanto mais para a minha esquerda estiver os números, menores eles são, tá? Mas, professor, aqui é o 3, aqui é o 1. O 3 não é maior que o 1? Em termos de número, ele é maior que o 1. Só que observe o sinal é negativo. Então, pergunto a vocês um exemplo. Onde é que está mais frio? Em menos 1 grau Celsius ou menos 3 graus Celsius? Hein? Eu creio que é o menos 3, né? Então, temperaturas, valores negativos, quanto mais na minha reta for para a esquerda, menor esse número será. Então, só para recapitular, do zero para a minha direita temos os valores positivos, do zero para a minha esquerda temos os valores negativos. Do zero, que é a minha origem, para a direita, quanto mais o número for para lá, maior esse número será. Do zero para a minha esquerda, quanto mais para a esquerda meu número for, menor ele é. Então, uma outra observação: qualquer número positivo que seja, ele sempre será maior do que um número negativo. Como assim, professor? Vamos dar um pequeno exemplo. Vou pegar aqui uma folha de papel em branco. Se eu colocar aqui mais um. Meu número 1 está um pouquinho feinho, deixa eu tentar ajeitar ele aqui. Acabei escangalhando mais ainda. Se eu for fazer uma comparação, um exemplo, com menos 20, né? Então, de cara, eu já sei que esse número aqui ele é maior que esse. Por quê? Porque esse número é positivo e esse aqui ele é negativo. Então, sempre um número positivo, não esqueçam essa informação, ele será maior que um número negativo, tá? Porque o número positivo vai estar para onde? Ele vai estar para a direita, então está crescendo. E o número negativo ele vai estar onde? Para a esquerda, então ele é menor, ele está diminuindo. Com base nessa pequena explicação, vamos agora tentar resolver esses dois pequenos exemplos aqui de comparação, né? Qual é o maior número? Então, eu tenho dois números, eu tenho o menos 2 e eu tenho o menos 3. Então, ela está perguntando qual é o maior, né? Qual é o maior? Não vão querer se afobar e logo de cara dizer que é o 3, porque o 3 é maior que o 2, né? Tá certo isso? Tá correto. O 3 é maior que o 2, só que nesse caso aqui nós não é o 3 que nós estamos trabalhando com menos 3 e com menos 2. Então, sempre que forem fazer uma comparação, sinalize. Olha aqui em nossa reta numérica que vocês não vão errar. Então, vamos lá. Menos 2, onde é que ele está? Está bem aqui, certo?
E o menos 3 está onde? Tá bem aqui. A questão está perguntando, ó, qual é o maior, né? Menos 2 ou menos 3? Lembra do que eu falei? Quanto mais para a esquerda esse número for, ele vai ser o quê? Maior ou menor? Ele será menor. Então, aqui o número que é menor dos dois é quem? Menos 3 ou menos 2? Quem está mais para a minha esquerda é o número menos 3. Então, como a questão está querendo o maior, quem é que é o maior? Vai ser o menos 2. Ok? Pegando o mesmo embalo do exemplo de cima, vamos para o próximo exemplo. Qual? Só que agora ele quer o quê? O menor número, né? Quem são os números que eles me dão? Ó? Menos 4 ou menos 1, né? Qual é o menor? Então, nós iremos fazer da mesma forma. Observar esses dois números aqui em nossa reta numérica. O menos 1, ó, ele se encontra bem aqui, né? Menos 1. E o menos 4 não está aparecendo, mas é como se ele estivesse mais ou menos por aqui. Como a questão quer saber quem é o menor, então o menor é aquele que está mais para o lado esquerdo. Quem é que está mais para o lado esquerdo? O menos 1 ou o menos 4, que não está nem aparecendo aqui? Quem está mais para o lado esquerdo é o menos 4. Então, ele é o menor número desses dois aqui que eu estou comparando. Então, nossa respostazinha bem aqui, ó, será o menos 4. Em nossas aulas presenciais, eu apresentei para vocês a minha amiga Gertrudina. Nome muito bonito esse, né? Sei que vocês gostaram do nome dela. E o que foi que eu falei para vocês também? Que a Gertrudina, ela tinha muita fome, muita fome, muita fome. E ela sempre vai abrir o bocão dela para o lado maior, para o maior pedaço. Ela não gosta de comer pouco, ela gosta de comer muito, né? Então, o que isso vai nos ajudar em nossas aulas? Na utilização do sinal de menor e do sinal de maior. Alguns professores costumam ensinar seus alunos assim. Eles pedem para passar o tracinho bem aqui, né? Passei o traço aqui, passei o traço aqui. Daí, é só girar no sentido anti-horário os sinais. E esse rapazinho aqui vai virar um 7. E esse rapazinho aqui, ó, vai virar um 4, né? Então, esse 7 e esse aqui é 4. Então, esse é sinal de maior e esse é sinal de menor. O aluno aprende algumas vezes, mas ele acaba esquecendo. Já com a amiga Gertrudina, muito difícil o aluno esquecer. Então, sempre eu utilizo aquele exemplo, mas também utilizo apresentando a minha amiga Gertrudina. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Pegar aquele primeiro exemplo que nós vimos agora há pouco, né? Tenho o mais 1 e tenho o menos 20. Como é que eu vou sinalizar? Para que lado eu vou colocar? Maior, maior ou menor? Qual dos dois valores eu vou colocar de sinais, né? Como é que eu faço? Como é que eu faria? Eu vou observar quem é o maior. Se é esse ou se é esse. Foi que eu falei para vocês que um número positivo, ele sempre vai ser o quê? Maior que um número negativo. Então, esse carinha aqui é o maior. Então, para onde é que a minha boca vai abrir? Ó, ela vai abrir para esse lado. Para esse lado que ela vai, o quê? Ó, comer, né? Então, o mais 1, ele é o quê? Maior que menos 20, né? Então, na hora de nós fazermos a nossa leitura, nós iremos sempre ler o quê? Ó? Da nossa esquerda para a direita. Então, esse pedaço, ele é o quê? Ele é menor que esse pedaço. Esse pedaço aqui, ó, ele é o quê? Ele é maior que esse pedaço. Então, da mesma forma, nós iremos fazer nos números. Qual é o nome desse rapaz aqui? Nós já aprendemos a ler. O mais 1 ou o 1 positivo, ele é o quê? Ele é maior que quem? Que o menos 20. Agora nós vamos exercitar resolvendo esses 4 exemplos básicos bem aqui, ó. Vamos lá. Preencha o espaço com o sinal o quê? De menor e sinal de maior, não é isso? Então vamos observar aqui, ó. Temos dois números. O que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar quem é o maior desses dois, porque é lá que nossa amiga Gertrudina vai abrir a boca. Então quem é menor? O 0 ou menos 4? E aí, tempo para vocês. Quem é que está mais para o nosso lado direito? O 0 ou menos 4? É o 0, né? Então, aqui o nosso número maior ele vai ser o 0. Então, a nossa boquinha da nossa amiga Gertrudina, ó, ela irá se abrir para esse lado. Aqui, mais 4 e menos 3. Opa, um positivo e um negativo. Falei para vocês que o positivo ele sempre vai ser o quê? Maior que o
negativo. Então, nosso sinalzinho, ó, nossa boquinha vai abrir para cá, ok? Na letra B, mais 3 e menos 2. Um positivo e um negativo. Então, sempre o valor positivo ele vai ser maior que o negativo. Então, nossa amiga Gertrudina vai abrir a boca para esse lado. E a última aqui, menos 2 e 2. Opa! Quando não aparece o sinal, qual é? É o sinal de positivo, sinalzinho de mais. Então, coloque lá no materialzinho de vocês, tá? Então, estamos diante de um número negativo e outro positivo. Então, professor, mas é o mesmo número, 2 e 2, só que um é positivo e o outro é negativo. É só nós olharmos para a nossa reta numérica. Olha onde está o mais 2 e olha onde está o menos 2, né? Então, quanto mais para a direita, mais o número será maior. Então, a nossa boca da nossa amiga Gertrudina, ó, irá abrir para esse lado. Nosso próximo tópico é o módulo de um número. Essa pronúncia também pode ser encontrada como valor absoluto. Então, dependendo de onde você vá observar, com algum outro professor, livro didático, na própria internet, você pode encontrar as duas formas, valor absoluto e módulo de um número, tá? Resumidamente, o que seria isso? É considerar o valor que eu estou dando sem o sinal. Se ele for negativo, ele vai ficar sem o sinal, ou seja, ele vai ficar como se fosse um positivo, quando não aparece. Se ele for positivo, ele vai continuar sem o sinal. E no caso do zero também, ele não tem sinal, ele vai permanecer também sem o sinal. Então é muito simples, tá? Essas duas barrinhas aqui, ó, é que representação do módulo. Não vão confundir e querer colocar no caderno de vocês meio que deitado, meio que inclinado, né? Um pouco com uma curva, digamos assim. Era esse o termo que eu queria falar. Porque aquilo lá são parênteses. Aqui não, eles são duas barrazinhas em pé. Quando você vê duas barrazinhas em pé, você está diante de um módulo ou valor absoluto. E como é que eu faço a leitura disso aqui, ó? Vou começar a ler. Eu vou utilizar mais a expressão módulo, mas se você quiser colocar valor absoluto, tudo bem, tá? Como é que eu vou ler isso? Módulo, né? De quem está lá dentro? Módulo de 3 negativo ou de menos 3, você escolhe também, tá? É igual a quanto? É igual a 3. Observe que a única coisa que eu fiz foi tirar o 3 daqui de dentro e não colocar sinal nenhum, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Módulo, lembra que as duas barrinhas deitadas significa módulo. De quem está dentro? De 7 positivo é igual a quanto? A 7. Só fiz tirar o 7 daqui de dentro sem colocar sinal nenhum. Aqui embaixo, nosso último exemplo, módulo, né, as duas barrinhas em pé, de quem? De 0 vai ser igual a quanto? A 0, né? Esse carinha aqui mesmo que não pode ter sinal, porque lembra, o 0 ele é neutro, tá? Isso aqui é em forma de resolução. Na reta numérica, né? Na reta numérica que nós temos bem aqui em cima, lembra lá? O 0 é quem? A nossa origem. Da origem para a direita, números positivos. Da origem para a esquerda, números negativos. O nosso primeiro exemplo lá embaixo é módulo de menos 3. Na reta numérica, como seria feito isso, né? Lá é só pegar e tirar o sinal quando eu for resolver, sem considerar o sinal. Então, o módulo de menos 3, ele é 3. Só que aqui na nossa reta numérica, o que seria esse módulo? O módulo seria o afastamento do número que eu der para vocês dentro do módulo até chegar em quanto? Até chegar em 0, até chegar em nossa origem. Então, lá no primeiro exemplo, eu tenho um módulo de menos 3, né? Então, eu quero o módulo desse cara. Então, o que é esse cara aqui na nossa reta? É o afastamento dele até chegar bem aqui, ó. Então, bora lá contar. Quantas casas, quantas posiçõezinhas ele foi andando? 1, 2, 3. Então, o módulo de menos 3, que é a saída dele daqui até a origem, é 1, 2 e 3. O outro nosso exemplo foi quanto? Módulo de mais 7. Então, o mais 7 está bem aqui no final, né? Do lado direito. Então, o módulo de mais 7 é o afastamento dele até a nossa origem, né? Então, quantas casinhas, quantas posições ele irá andar? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o módulo de mais 7 é o 7. E o nosso último exemplo, que foi o módulo de 0. Então, módulo de 0, módulo desse número, só que eu quero sair do 0 até chegar ao 0. Então, quantas casas eu iria andar?
Nenhuma, né? Eu quero sair do zero e eu quero chegar no zero. Então, se eu já estou lá, eu não vou andar nenhuma casa. Então, por isso que o módulo de zero, ele vai ser o zero. Então, na hora, se for pedido na reta numérica, vocês vão fazer só esse pequeno deslocamento para a direita ou para a esquerda, tá? E lembre-se, na hora da resolução, você vai só considerar o número sem o sinal. Agora nós iremos iniciar nosso exercício, né? São 7 questões não tão difíceis, que vocês irão resolver. Vou fazer a leitura delas e explicar como seria a resolução. Na primeira questão, o que eu estou pedindo? Determine o valor dos módulos e depois escreva como se lê, né? Então, ensinei como é que se faz a leitura. Vocês vão escrever como é que se faz a leitura bem aqui, igual como nós fizemos nos 3 exemplos anteriores, e fazer a resolução. Lembra lá, como é que eu resolvo? Eu vou só o quê? Colocar o valor do número sem o sinal, né? Então, assim será feita a primeira questão. A segunda questão, vocês irão verificar se as sentenças abaixo elas são verdadeiras. Se forem, vocês irão colocar um V, ou se elas são falsas. Caso elas forem falsas, vocês irão colocar um Fzinho. Então, letra A, módulo de quanto? De menos 8 ou de 8 negativo é igual a 8. Vocês vão me dizer se é verdadeiro ou se é falso. Módulo de 0 é igual a 0. Essa aqui, né? Tá dada. Módulo de 7 é igual a menos 7. Então, deixa essas 3 sentençazinhas aqui e vocês irão fazer a verificação se está correta ou não. Quem tiver correta, vocês irão colocar o Vzinho de verdadeiro e se for falsa, vocês vão colocar o F. A quarta questão, ela não tem cálculo nenhum, tá? Vocês irão utilizar a reta para facilitar a resoluçãozinha dessa questão. Vamos lá. Em determinada manhã de inverno da cidade de Gramado, a temperatura verificada foi de menos 2 graus Celsius. Então, ó, a temperatura de Gramado estava bem aqui, ó, menos 2 graus Celsius. Durante a tarde desse mesmo dia, a temperatura subiu. Se essa temperatura subiu, né, na nossa reta numérica, nós iremos para a esquerda ou para a direita? Isso aí é vocês que vão me dizer, né? Ela subiu quantos? Ó, 4 graus. Então, se você acha que quando sobe, lembra lá da explicação no início da aula, quando sobe, quando aumenta, é para a direita, você vai subir 4 casinhas para a direita. Se você acha que quando sobe é para a esquerda, você deslocar 4 casinhas para a esquerda. Então, preste muita atenção lá no início da nossa aula. Então, era de menos 2, subiu 4 graus Celsius e durante a noite caiu 7 graus Celsius, né? Então, você vai fazer esse andarzinho para a direita ou para a esquerda conforme a palavrinha. Subiu e caiu. Que temperatura marcava o termômetro na manhã seguinte, né? Então, você vai verificar de onde ela saiu e para onde ela foi à tarde e para onde ela foi à noite. E aí, vocês irão dar a nossa resposta. Na nossa quarta questão, nós temos um pequeno esquemazinho aqui de uma reta numérica, onde nós temos o zero, e esse zero vai ser a nossa quem? A nossa origem. Então, lembram lá do início da aula, da origem para a direita, vou ter valores o quê? Observem lá. E da origem para a esquerda, vou ter valores o quê? Então, se atentem a essa informação lá do início da aula. Com base nisso, as letras A, B, C e D, elas são números, tá? Que eu não sei quem são, mas tem o posicionamento delas aqui para a direita da origem e para a esquerda da origem. E com base nisso, vocês irão resolver da letra A até a letra E. A letra A está perguntando o quê? O número A é negativo? Vocês vão me dizer se sim ou que não. E justificar. Ele é, professor, por conta disso, disso e disso. Ele não é, professor, por conta disso, disso e disso. Não precisa ser um texto tão grande. É só uma pequena justificativa do porquê ele é ou não é. Ok? Então, assim vocês irão fazer também nas demais questões. Na nossa quinta questão, nós estaremos utilizando a nossa amiga Gertrudina. É só você fazer a verificação e observar quais são os números, de preferência o maior, né? Porque lembra, ela vai abrir a boca sempre para o número, para a comida, para que tiver maior quantidade. Então, na hora de fazer a utilização do sinal de maior e de menor, é só você observar qual é o sinal maior para lá, que será aberta a boca, digamos assim, da nossa amiga Gertrudina. Então, essa questão aí está bem facilzinho.
Na nossa sexta e última questão, eu acabei me enganando, acho que eu falei 7, mas são somente 6 questões, né? Temos um grupo de pessoas, de 7 pessoas, que eles viajaram para diversas cidades, né? Foram passar férias e lá eles montaram uma pequena tabela, né? Então aqui nós temos a nossa tabela, nossas linhas e as nossas colunas. Então aqui temos os nomes das pessoas que foram viajar, né? A cidade no qual eles foram passar as férias deles e aqui as temperaturas que foram marcadas nessas cidades, né? Então 25 graus, 6 graus, menos 20 graus, 32 graus, 0 graus, 12 graus e menos 32 graus. Então, são esse esquemazinho que nós temos para nós estarmos resolvendo nossas alternativas. Então, nós temos da alternativa A até a alternativa D. Na letra A, pergunta bem simples e bem direta. Qual cidade registrava maior temperatura? Então, vocês vão verificar lá na nossa tabelinha e verificar qual é. Aqui tem a maior temperatura e colocar aqui o nome da cidade. Na letra B, da mesma forma. Qual a cidade que registrava a menor temperatura? Verifique lá na nossa tabelinha, lá, veja quem é que tem a menor temperatura e coloque o nome da cidade bem aqui. Na letra C, eu quero que vocês façam uma organização. Eu quero que vocês coloquem as temperaturas em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior, ok? Na letra D eu já quero o contrário, eu quero que vocês coloquem em ordem decrescente. Então vocês vão colocar da maior para a menor. Qual das duas você fizer, vou dar uma dicasinha. Se você começar pela letra C, na letra D é só você colocar o contrário. Se você começar pela letra D, na letra C é só você fazer o contrário, né? Então, do mais, é isso. Nós temos um outro material, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse material bem aqui da nossa próxima aula, que é somente exercício. Vou mostrar aqui uma passadinha rápida, né? Algumas outras questões para a gente estar exercitando. Você que está vendo o vídeo que não tem o material, você pode estar parando e fazendo a resolução dele. E qualquer dúvida, meus alunos, estou aí no privado para responder, tá? Ok? Muito obrigado.